Olá pessoal, meu nome é João Vitor, eu sou do Instituto Federal Campus Birubá e hoje eu vim aqui para apresentar para vocês um trabalho que foi desenvolvido na disciplina de programação, no qual realizei juntamente com outros dois colegas, que é a Annalise e o Charlan. E nesse trabalho então a gente vai tratar sobre JMenuBar, JMenu e JMenuItem. E aqui então eu estou com um código pronto já, um programa pronto que a gente desenvolveu, tá? Com interface gráfica, que é essa aqui. E esse nosso programa ele é bem simples, tá? Ele fala sobre os sonhos de viajar. Então aqui a gente tem... Bom, primeiramente eu tenho que mostrar para vocês o que é cada um, né? O JMenuBar, o JMenu e o JMenuItem. Primeiramente, o JMenuBar. O JMenuBar não é nada mais nada menos do que essa barra aqui, tá? Que vai os botões do JMenu. Aqui nesse nosso caso a gente tem dois botões que são os JMenus, né? Que é o botão início e o botão viagens, tá? E o JMenuItem são esses outros botões que aparecem quando a gente aperta no JMenu que temos no JMenuBar, tá? Então aqui, por exemplo, o botão de início é um JMenu e o botão voltar é um JMenuItem. Então aqui quando tu aperta em viagens, a gente tem várias opções, né? Paris, Disney e Nova York. Então quando tu aperta em cada nome, né? Aparece uma foto então. Aqui, por exemplo, Paris, Disney e Nova York. Aí se tu apertar na opção sem dinheiro, vocês podem observar que os botões Paris, Disney e Nova York não estão mais funcionando. O único botão que está funcionando então é o botão Rio de Janeiro. E aqui então aparecem outras opções, que é viajar, tipo, por exemplo, viajar para o Rio de Janeiro de bicicleta. Então aparece aqui de bicicleta, tá? Ônibus e avião. E daqui então tem o botão de voltar que volta lá para o início. Então agora eu vou começar a explicar para vocês então como que a gente construiu esse nosso código. Então aqui a gente tem né, as bibliotecas, né, que o próprio NetBeans pede para a gente colocar conforme a gente vai criando o código. E aqui a gente então criou a nossa classe menu, né? Class menu extends JFrame implements action listener. Aí a gente começa a criar o nosso menu. Primeiramente a nossa barra de menus, que eu mostrei antes para vocês, que é o JMenuBar. Então, o JMenuBar, o nome que tu quer pôr, né, para tua barra de menus, aqui a gente colocou barra underline menu, igual a new JMenuBar. Aqui a gente cria o menu, tá? E os nossos nomes aqui não ficaram com muito nexo, mas enfim. Então, o botão de início tem o nome menu 2. O botão viagens, aqui no nosso código, tem o nome menu 1. E o botão Rio de Janeiro tem o nome dele no código é Rio. Só para relembrar então vocês, então, aqui, tá? O botão de início, tá? O de viagens e o Rio de Janeiro. Beleza? E aqui embaixo, então, a gente tem os JMenuItens, tá? Que é o botão voltar, o botão Paris, o botão Disney e o botão New York, tá? Então a gente coloca aqui JMenuItem, o nome do botão igual a New JMenuItem. E aqui, entre parênteses, né, a gente coloca o nome em si que a gente quer que apareça na interface gráfica, tá? Então aqui a gente tem os nossos JMenuItem. Voltar. Deixa eu desativar aqui o sem dinheiro. Tá? Paris, Disney e Nova York. Aqui então a gente está criando o menu item de opções, tá? Só para mostrar para vocês que são esses botões aqui, ó. Esses três botões. Então é J, rádio, button, menu item, o nome que você quer pôr, tá? Para cada botão.
igual ao new j rádio button menu item, e daí o nome em si que vai ir lá na interface gráfica. Aqui embaixo temos o JSeparator, tá? Que é essa listrinha, deixa eu mostrar para vocês, que é essa listrinha que a gente colocou aqui, tá? Então é só criar o objeto ali. Aqui nessa linha, então, pessoal, a gente está criando o nosso separador, tá? Só para vocês saberem o que é um separador, é esse risquinho aqui, ó, que está dividindo o Rio de Janeiro com o botão sem dinheiro, tá? Então a gente JSeparator, né? O nome que tu quer colocar, aqui a gente colocou igual, JSeparator, igual a new JSeparator. Aqui embaixo, a gente está criando, então, o botão sem dinheiro, tá? Que é um JCheckbox menu item, tá? Ele tem esse nome por causa que ele é um botão que tu pode selecionar, deixar selecionado, né? Ou não selecionado. E aqui embaixo a gente está criando os objetos. Esse primeiro é o que a gente vai adicionar todos os textos que a gente vai colocar na nossa interface gráfica. E esse aqui de baixo é onde a gente vai adicionar as imagens da nossa interface gráfica. Beleza? Aqui nessa parte, então, a gente vai começar a configurar o menu e a tela. Tá? Então, aqui nessa primeira linha, no set size, a gente está definindo o tamanho que vai ser a nossa tela. No nosso caso aqui é 500 de altura e 500 de largura, né? O layout, e aqui a gente está adicionando aquele JMenu bar que a gente criou anteriormente na tela. E aqui embaixo a gente está adicionando os menus à tela, os menus e os menus item, tá? Então a barra de menu, a gente adiciona na barra de menu o menu 2, na barra de menu o menu 1, tá? E daqui agora nos botões de menu, a gente está adicionando os botões de menu item. O voltar, Paris, Disney, Nova York e Rio, tá? Deixa eu aqui só para relembrar. Então a gente adicionou no JMenu Bar esses dois botões, primeiramente o botão de início e o botão de viagens. E depois a gente adicionou nesses botões de início e viagens os outros botões, que é Paris, Disney, Nova York, voltar e etc. Aqui nessa parte, então, a gente está gerenciando os botões do JMenu Item, tá? Que é aquele grupo de 3 botões que aparece na nossa interface, que são esses 3 aqui, ó. Esses 3, tá? Aqui a gente está dizendo para o programa que quando a gente apertar no botão, os outros dois, eles têm que estar desmarcados, tá? Então, quando a gente aperta num, os outros dois ficam desmarcados. É isso que a gente está mandando fazer aqui nessa parte do código, beleza? Aqui, então, a gente está acionando os botões do menu. O que seria esse acionar? Quer dizer que quando tu apertar nele, ele tem que fazer alguma coisa, tá? Por exemplo, aqui no botão de voltar, quando tu aperta nele, ele volta para a tela inicial. Seria basicamente isso. Tu tá dando uma ação pro botão quando tu aperta ele, tá? Aqui então a gente vai configurar a tela inicial, que é essa tela aqui, tá? Então, primeiramente, a gente está definindo a cor que vai ser a área do texto, tá? Que área do texto é essa? Aqui, por exemplo, se a gente deixasse normal, aqui formaria um quadrado branco, tá? Então, como a gente não queria, a gente queria que ficasse toda azul a tela, então a gente também definiu que aqui dentro desse quadrado branco seria a mesma cor do fundo da tela, tá? Então, aqui nessa primeira linha a gente está definindo essa cor. Aqui na segunda linha a gente define a cor que vai ser, então, todo o fundo da janela. Aqui a gente está dizendo que a área do texto vai ser sonhos, tá? Aqui a gente está selecionando a imagem que vai ser colocada
aqui, essa imagem aqui, tá? Então a gente tá aqui, esse aqui é o link da imagem que está no computador, tá? A gente está selecionando essa imagem. E aqui embaixo a gente está colocando essa imagem na tela, tá? Aqui a gente seleciona a imagem e aqui a gente coloca a imagem na tela. E aqui a gente está dizendo que o usuário ele não pode editar o texto. Que texto é esse? Esse texto sonhos aqui, tá? Então aqui tá, vocês podem ver que está escrito falso, então que o usuário ele não pode editar esse texto. E aqui a gente está adicionando então esse texto na tela, que é o texto sonhos, beleza? Aqui então a gente está definindo o título da tela, tá? Que é esse título aqui, tá? A gente colocou nossos nomes, Ana, Charley e João Vitor. Aqui são os bloqueios e maximização, tá? Aqui a gente diz que o usuário ele não pode aumentar ou diminuir o tamanho da tela, tá? Que é esse botãozinho aqui. Ou puxar aqui assim para o lado da tela. Ela pode ficar só desse tamanho. E aqui a gente está dizendo que a tela tem que ficar visível quando a gente executa ela, tá? E aqui embaixo, então, quando a gente executa pela primeira vez o projeto, no início o menu item Rio está bloqueado, tá? Então nessa parte aqui a gente diz que esse botão aqui, o Rio de Janeiro, ele está bloqueado, porque o botão sem dinheiro não está selecionado, beleza? Aqui então nós vamos começar a configurar a ação de cada botão do nosso menu, tá? Aqui então, pessoal, todas essas funções aqui eu expliquei para vocês antes, tá? A cor do fundo, o formato da letra, o tamanho da letra, os textos que vão aparecer, as imagens, tá? Aqui então a gente só está fazendo o teste, tá? Se o usuário apertar no botão voltar, né, no JMenu Item voltar, então tudo isso vai acontecer, né? A cor do texto vai ser preta, a fonte vai ser verdana, tal tamanho, tal cor, né? Então eu já expliquei todos esses comandos para vocês, né? A única coisa é que ele vai chamar todos esses comandos quando você aperta no botão voltar, né? Que tem o título sonhos e enfim. E aqui agora a gente vai sempre acontecendo a mesma coisa, tá? Aqui no caso Paris também. O teste é, se o usuário apertar no JMenu Item Paris, então o título da tela vai ser Paris, a área do texto vai ser tal cor, o plano de fundo, né, a cor do fundo também vai ser tal cor, o texto Paris, enfim, né, a imagem, então a gente pega o link do computador, onde é que está a imagem, né, e a gente coloca então a imagem na tela. E assim a gente vai fazendo né, infinitamente até que acabem os botões. Aqui a gente tem, né, então os botões Paris, Disney e Nova York. Em todos eles são as mesmas funções, tá? Deixa bem claro para vocês. O que vai mudar vai ser, né, na sua preferência, a cor do fundo, o título e a imagem, mas os comandos são os mesmos. Aqui nessa parte a gente está definindo um comando que é: quando o botão sem dinheiro for selecionado, as opções Paris, Disney e Nova York não vão mais funcionar, falso. E o botão Rio, então, por fim, vai funcionar. Se o botão não for selecionado, o botão sem dinheiro não for selecionado, Paris, Disney e Nova York funciona e o botão Rio não. Tá? Então, só para mostrar aqui para vocês na prática, tá? Quando o botão sem dinheiro não estiver selecionado, Nova York, Disney e Paris funcionam. E quando ele estiver selecionado, funciona o botão Rio de Janeiro, mas não funciona Nova York, Disney e Paris. Então, pessoal, aqui a gente já está na parte final, tá? Aqui a gente vai configurar a tela, então, cor de fundo, texto e a imagem a ser aberta desses últimos 3 botões aqui, que estão no JMenu Itens, que é aqui do Rio de Janeiro, que é da bicicleta, do ônibus e do avião, tá?
Então, por exemplo, se o usuário apertar no botão Bike, né, então o título da janela vai ser bicicleta, a cor vai ser tal, né? Aqui temos o link da imagem, tá? E aqui a gente está adicionando a imagem na tela. E aqui então do ônibus e por fim do avião, tá? São todas as mesmas funções, só o que muda é o que vocês vão colocar, o título, a cor e a foto, por exemplo, tá? E aqui então a gente chega no final do código, tá? Então dentro da main a gente só vai chamar o método então que a gente criou lá no início, que é todo esse método que a gente estava programando agora, que é o menu. Então é só digitar new menu que está tudo finalizado, tá? Muito obrigado então pela atenção de vocês. Se inscreva no nosso canal da turma e dá um likezinho aí no nosso vídeo para ajudar na divulgação. Valeu, galera. Tchau, tchau.